que eu adoro, estava morrendo de saudades. Eu estou pronta para mais uma aula. A gente vai falar sobre refluxo. Nosso convidado, mais uma vez, o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azam. Oi, Carol. Bem-vindo! Como Boa vai? tarde, tudo bem? E você? Tudo ótimo. 16 quilos mais magro. 16 quilos. Doutor Estamos Jamal, na nossa meta. Parabéns, você está Graças ótimo. a Agora Deus. você chegou onde você queria. Agora eu cheguei onde eu queria. E tá bem, tá se sentindo bem, tá tudo bem. E mais do que diminuir o peso, o que eu entendi, eu cheguei onde eu quero, que é a saúde. É verdade. Já teve um reflexo nos exames? Teve um reflexo na minha glicemia, que já caiu. Olha que bacana. Né? E várias das receitas que você faz aqui, eu pego no site, eu entro no Facebook. Que legal. Porque tem... Olha, gente, é tanta coisa interessante. E eu descobri que é possível comer muito bem, com saúde, sem que a gente fique fazendo essas porcarias que a vida cotidiana... Friturinhas e porcaria aquela que massa. fica, aqueles carboidratos de alto índice glicêmico. Tá dando aula já, diretor, já sabe tudo dessa área também. Imagina, Agora, eu tô super feliz. E eu sempre perguntei... sempre com a ajuda do Dr. Roberto Navarro, que eu amo, que é maravilhoso. Tá, muito eles se conheceram aqui, é muito legal isso. Agora, por que eu introduzi esse assunto do peso e tal? Ah, a Carol tá meio doida, a gente vai falar de refluxo. Isso. Mas eu tenho uma curiosidade. O refluxo tem relação com ganho de peso? Tem uma relação muito grande, porque o refluxo, ele na verdade é quando o ácido do estômago escapa do estômago e sobe para o esôfago até a garganta. Então, quando a pessoa tem uma circunferência abdominal maior, existe uma pressão maior para que o ácido volte e suba na garganta. Entendi. Então, não há dúvida nenhuma que, além dos males que todos nós conhecemos do sobrepeso e da obesidade, também existe essa questão que é muito comum. Então, né? eu estava aí certo, imaginei, eu falei, pode ser que tenha uma relação. Agora, sem dúvida nenhuma. O refluxo, a gente sabe que tem um monte de gente que tem, mas Muita desconhece. gente. É verdade. Né? Por quê, doutor Jamal? Quais são os sintomas? Olha, o refluxo, na interpretação do otorrinolaringologista, quando a gente está falando em ouvido, nariz e garganta, o refluxo em si ele é conhecido há poucos anos como causador de doenças de ouvido, nariz e garganta. Então eu, que já estou um pouquinho aí, há mais de 25 anos, quase 30 anos aí como otorrino, a gente antigamente, os pacientes chegavam e falavam, doutor, eu sinto um negócio na garganta, mas parece que tem alguma coisa aqui. A gente examinava, não via nada, pode ser uma alergia, né? A maioria fala, pode ser uma alergia, pode ser uma infecção, não sei o que é, né? E é o que? É tipo pegando, assim, coisa. Aí nós começamos a descobrir que os pacientes falavam mais ou menos sempre a mesma coisa. E aí, alguns anos para cá, a medicina começou a desenvolver um exame que chama-se pH-metria, que é um exame muito ruim de realizar, mas enfim, para estudos científicos foi decisivo para a gente descobrir o que é refluxo. E a gente começou a correlacionar pessoas que têm esse grupo de sintomas que nós vamos comentar já já, com a medição do ácido na garganta. Então, quais são essas pessoas? Essas pessoas chegam no consultório falando assim, ó, você que está em casa, vê se você já não sentiu isso, se alguém já não falou isso para você, né? Eles falam assim, doutor, eu sinto um negócio na garganta, parece que tem uma bola parada. Eu engulo, tem hora que a bola está aqui, tem hora que a bola não está. Eu fico com pigarro, a minha voz some de uma hora para outra, sem gripe, sem febre, sem nada. Tipo uma rouquidão. Fica rouco, some a voz e, de repente, ela volta. Aí a pessoa fica estranhando, aí dorme, começa a tossir, tosse, arde a boca, arde a garganta. Aí o que acontece? Garganta inflamada. Vai num pronto-socorro, às vezes a pessoa não é exatamente tão bem atendida. Antibiótico. Minha garganta está sempre inflamada. E não é inflamação na garganta. É, na verdade, uma inflamação, mas não é uma infecção. É uma inflamação, uma irritação, vamos chamar assim,
que nós descobrimos na medicina ser causado pelo refluxo ácido do estômago para a garganta. Como é que o ácido escapa do estômago para a garganta? Já nós vamos mostrar num vídeo. Então segura que eu vou fazer uma perguntinha do público. A gente tem Vamos lá. Esse eu queria... Pois é, se vê o ácido, como é que faz para esse ácido? Como é que ele volta, afinal de contas? Vamos entender tudo com essa aula. Vamos ver lá. Quem que está escrevendo pra gente. Olha lá. Que linda! É a Nanazinha. Um beijo pra você. Linda foto, hein? Distúrbios alimentares podem ocasionar refluxo. Como é que essa história de distúrbios alimentares e refluxo tem relação? Tem relação total. O refluxo, ele é causado por duas questões. Primeiro, pode ter um problema anatômico, uma hérnia de hiato, uma falha, o que são poucos casos. A maioria não é um problema anatômico, é um problema funcional, que é excesso de ácido. O que causa excesso de ácido? Primeiro, obviamente, estresse da nossa vida. Quem não está estressado hoje em dia, o que a gente vai fazer, A comida gordurosinha? E os hábitos alimentares e a qualidade da alimentação. Então, Nanazinha, veja bem, a sua pergunta é brilhante. Por quê? Porque a qualidade da alimentação interfere diretamente. Qual é o tipo de alimentação que piora o refluxo? A gente tem uma foto linda de cítricos, eles pioram? Isso, eles pioram porque eles têm muito ácido. E aí a pessoa já está com excesso de ácido, o que vai acontecer? Soma com o ácido, mantém o ácido no estômago mais tempo, irrita a garganta. Fritura, gordura... fica muito tempo no estômago, tem uma maior chance, então, do ácido vazar, do ácido voltar. E uma coisa muito importante que a gente deve orientar a população é nunca fazer refeições muito copiosas, comer demais, estica demais o estômago. Isso acaba favorecendo na musculatura do estômago, quando ele está fazendo a digestão, a escapar um pouquinho. E outra coisa que é muito importante também da gente falar é nunca comer e deitar logo em seguida. Isso também aumenta. Isso também aumenta, porque comer e logo deitar gera um problema de pressão abdominal. E como você me perguntou, quem engorda, será que tem maior tendência a refluxo? Aí, sabe o que aconteceu aqui? Eu estava falando com o Fábio. Cadê o Fábio? Fábio, vem cá, Fábio. É o Frank. Vem cá, pega o microfone. Pode chamar. Fábio. Doutor Jamal, chama Fábio. se quiser, eu adoro isso. Eu quero saber esse seu relato, se é verdade ou não. Vem, Frank, pega o Mickey. Eu ia chamar de bolinha. Não, é porque ele parece o Frank. O que aconteceu? Fala pra mim. Eu estava falando sobre a pergunta da Carol. Quando engordou, o que aconteceu? Eu tive um aumento de peso, né? Eu pesava 84, estou com 99 e aí começou o refluxo. Começou o refluxo. Você não tinha o refluxo antes? Você não tinha essa barriguinha aí não, né? Não tinha essa barriguinha, né? Então, esse relato do Fábio, ele é muito importante, porque é um relato real. Ele está aqui nos dizendo isso. Nós não programamos isso. Ele viu a hora que a gente falou. E quando aconteceu, você ligou uma coisa a outra. É uma realidade. Então, o que nós temos que fazer é perceber que quando a pessoa tem um aumento muito grande da circunferência abdominal, essa pessoa pode ter uma pressão maior no estômago, fazendo com que tenha o refluxo. Então, eu oriento você que procure um tratamento para que, sem dúvida Não, você está bem, mas se emagrecer vai ficar melhor, né? Depois me dá o cartão que eu vou lá. Olha lá, agora deixa eu te falar. Vamos tratar, com certeza. Um comentário, assim, só para... Você fez uma cirurgia na perna, né? Então, impossibilitou algum exercício. Você devia fazer mais atividade física, foi por isso. Fiquei um pouco sedentário. Agora você vai correr atrás. Obrigada, isso aí, querida. Fábio. Obrigado pelo seu relato. Aproveita e manda um beijo pra esposa. Um beijo. Então, o que a gente tem que ver? É muito importante isso que ele falou, gente. Sabe o que aconteceu? Eu fiz uma cirurgia. Fiz uma cirurgia, aí eu parei, fiquei em casa, não pude me movimentar. Gente, quando você fica em casa, o que você faz quando você fica em casa? Fica lá ligado, sem fazer nada. Por exemplo, sem fazer nada. Quem está assistindo Você Bonita tá no horário de almoço e eu sei que depois que acaba Você Bonita vai fazer atividade física. Sem dúvida nenhuma. Só que quando a pessoa tá ali com a cirurgia, não dá. Então, mas quem assiste Você Bonita e cada vez mais a filosofia é que seja uma alimentação saudável, uma vida saudável, uma atividade física. Agora tem muita gente que não, que acontece,
fica em casa lá comendo muito, acaba ganhando peso e com isso acaba gerando uma série de consequências. Então deixa eu te fazer uma pergunta que a gente provavelmente vai responder com o nosso vídeo, que é o seguinte. Bom, a gente já entendeu qual é esse estado então do refluxo, quando a pessoa sente, tem aquela sensação. Mas a gente pode dizer que a pessoa tem a doença refluxo ou qualquer pessoa em algum determinado momento da vida, ela vai ter refluxo, mas depois desaparece e nunca mais volta. Ou outras têm todos os dias. Isso, o refluxo fisiológico, ele existe. Tá. Mas nós temos um sistema de proteção contra refluxos eventuais. Entendi. Mas quando o sintoma persiste, quando esse refluxo gera um incômodo na vida da pessoa, então vamos lembrar quais são os sintomas de novo. O sintoma de ardor na boca, inflamação na garganta constante, tosse constante, pigarro, alterações na voz, sensação que tem uma bola na garganta. Então isso incomoda. Quando isso passa a incomodar constantemente a pessoa, nós podemos então dizer que essa pessoa tem refluxo. Mas uma informação muito importante que eu quero que vocês entendam. Muitos pacientes, quando a gente fala você tem refluxo, ele fala, doutor, peraí, você está me falando que eu tenho refluxo no estômago, mas eu não sinto nada no estômago. Eu não tenho azia, eu não tenho dor de estômago. Não tenho má digestão. Eu não tenho má digestão. Como é que é esse negócio? Os estudos mostram, e a experiência também, que mais da metade dos pacientes que têm refluxo comprovado na garganta não tem nenhum sintoma no estômago. Olha que interessante. Ou seja, não é necessário ter sintoma no estômago para que a doença exista na garganta. Por quê? Porque para ter doença no estômago, a quantidade de ácido teria que ser maior. Para ter o sintoma da garganta, um pouquinho de ácido só, mesmo sem o problema, o pouquinho de ácido já é o suficiente. Entendi. E como que eu explico para o meu paciente? Uma gotinha de limão, por exemplo, que é ácido. Na boca não tem problema, não é? Você põe uma gotinha de limão, você acha no máximo azedo, né? Agora pega essa gotinha e pinga no olho. O que vai acontecer? Meu Deus, ardeu. Não pode. Quem tem refluxo sente, então, como se tivesse pingado. O ácido não depende da quantidade do ácido. Entendi. O ácido no lugar errado pode ser uma gota. E o ácido do estômago na garganta causa inflamação e reação muito parecida como essa que eu falei para vocês. Olha só. Né? Então, vamos mostrar só o nosso vídeo para a gente entender e já vamos colocar outra pergunta. Como volta esse ácido, então? Vamos preparar o nosso vídeo, é muito legal. Porque, durante o nosso dia, no nosso estômago, nós temos, então, a movimentação do líquido através das contrações, que são contrações do próprio estômago. Isso é para digerir os alimentos. E para digerir os alimentos, isso é normal. Então, olha lá, eu engoli, desceu a comida lá para o estômago, passou do anel que nós chamamos de cárdia, que é a boca do estômago, dissolveu a alimentação e, em algum momento, este movimento faz com que, então, o ácido comece a voltar do estômago. Aqui tem tipo uma portinha que abre. É a boquinha do estômago. Então, quando ele volta, olha o que aconteceu aqui, ficou vermelho, ele irritou. Só dá queimação. E dá queimação. Só que esta é a situação na qual o refluxo dá um problema no esôfago baixo. Agora, se ele subir lá em cima, vamos ver na minha ilustração aqui o que acontece. Vamos, se ele chegar até, então, a boca. Então, aí ele vai subir pelo esôfago, aí ele vai molhar o quê? A corda vocal. Então, gente, aqui, ó, aqui na boca, sobe, chega até a corda vocal. Então, olha a língua. Aqui é o esôfago, aqui é onde o ácido está voltando naquele nosso vídeo. Aí, quando ele sobe, o primeiro lugar que ele molha é a região das cordas vocais. Por isso que a pessoa fica com aquela sensação de que tem alguma coisa incomodando. E esse alguma coisa, sabe o que é? A irritação do ácido. Que interessante. Vamos colocar mais uma perguntinha, então? Porque, claro, você tem aí refluxo, descobriu que tem refluxo depois dessa pauta, o que a gente vai fazer? Ele já vai contar. Vamos lá. Que linda, Michele! Um beijo pra você. Tomar bebida quente depois das refeições, tipo um chá, ajuda a prevenir a queimação? O chazinho à noite tão gostoso, é bom pro refluxo? Não, o chá não vai mudar essa questão do refluxo. Inclusive, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o chá preto e o chá mate, eles são irritantes do estômago também.
Então, o chá não vai ajudar realmente, especialmente qualquer coisa que dilate o estômago logo antes de dormir é ruim. Mesmo que seja água? Mesmo que seja água em grande volume. Num pequeno volume não tem problema, né? Aliás, por falar no que faz mal, nós falamos no que faz mal. Mas, afinal de contas, o que faz bem para o refluxo? O que deve se fazer, não então? O que a gente tem que fazer? Então, as medidas para evitar o refluxo, eu repito sempre em primeiro lugar, reconhecer que os sintomas podem ser de refluxo, procurar um atendimento médico com médico otorrinolaringologista, e ele vai orientar em relação às condutas. Mas as principais condutas são evitar, então, tudo que irrita o estômago. Café, por exemplo, em excesso. Refrigerante. Refrigerante por 2 motivos, pelo fato dele ser ácido e pelo gás que dilata o estômago. Chá preto, chá mate, que pode irritar também, né? O cafezinho é uma delícia, gente, claro que é. Mas nós temos que tomar cuidado. Condimentos devem ser evitados, então, por exemplo, pimenta. Aí o paciente fala para mim, ai doutor, eu não vou ficar sem a minha pimentinha. Eu falei, não tem problema, você vai ficar com o seu refluxo, você escolhe. Você escolhe, a escolha é sua, não é? Então, molho de tomate, como chocolate também? Chocolate também, em excesso, gente. O que nós temos que entender? O excesso é que é ruim, claro que pode... comer de vez em quando. Claro, não há problema nenhum. Inclusive, existem estudos que mostram que o chocolate amargo, uma vez por dia, numa pequena quantidade, é positivo. Sabe tudo. Não é? Agora, mas tem que tomar remédio? Quem tem, então, com frequência, tem que tomar algum medicamento? Se o sintoma está levando a um incômodo muito grande e esse incômodo está sendo persistente, a primeira orientação é sempre os hábitos alimentares, a qualidade da alimentação, e o tipo de comida, então, que a pessoa vai comer, evitar, então, os excessos, né, de ketchup, mostarda, pimenta, vinagre, limão, frutas cítricas. É um tratamento que também depende do paciente desse controle do dia a dia, não é só tomar o remédio que acaba o problema. Disse uma coisa muito linda, depende do paciente, porque dependeu dele para criar o problema. Entendi. Então foi na Doutor Jamal, super sincero e objetivo. O paciente criou o problema, o paciente criou o sobrepeso, o paciente exagerou nas alimentações que não são positivas, o paciente que está com estresse excessivo, o paciente que não se alimenta em horários adequados, o paciente que fica em jejum prolongado, por exemplo. Também aumenta? Sim, porque o jejum prolongado irrita o estômago. Entendi. E aí essa irritação vai gerando uma inflamação que pode inflamar a boquinha do estômago. E a boquinha do estômago inflamada não consegue fechar direito. Entendi. Então, gente, a boquinha do estômago é como se fosse a saída da urina. Por exemplo, mulher que perde urina é porque lá na saída da bexiga não está conseguindo segurar. A mesma coisa a boca do estômago. É que aquilo que a gente viu no vídeo, parece que abre uma portinha, a boca assim se abre. Exatamente. E passa, então, né? A pessoa precisa colaborar? Claro que sim, porque foi a pessoa que infelizmente gerou. Sem querer, claro, não estou culpando a pessoa. Mas agora que ela sabe o que ela tem que fazer, tudo para resolver o problema. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Eu também tenho uma pergunta interessante, que eu, na verdade, fiz uma relação com casos aí de pessoas que eu conheço. Caso de alergia. Quem tem muita alergia, todo mundo tem alergia, fala que tem refluxo. Então a gente já vai falar sobre isso. Ai, que linda, deixa eu ver. É a Glupotira, a Silvia, @Glupotira, Silvia. Um beijo pra ela. A criança já nasce com a doença do refluxo, ou ela irá se manifestar com o tempo? Era exatamente aí que eu queria chegar. Muito obrigada pela pergunta, Silvia, porque quando a gente fala de alergia, a pessoa tem a alergia desde que nasce, muitas vezes. Ela tem um quadro alérgico por um monte de motivo, um monte de coisa na pele e tal, que pode depois também virar uma alergia alimentar ou uma intolerância a algum alimento. Com e eu já certeza. fiz aí essa comparação. Muitos pacientes que descobrem intolerância, seja de glúten, seja de lactose, apresentam refluxo. Então, o que é isso, doutor Jamal? É um quadro alérgico? Não, na verdade existe uma confusão enorme, porque o que a pessoa acaba sendo diagnosticada de um modo incorreto? Como eu disse, toda hora está inflamada a garganta, toda hora está com pigarro, toda hora está com rouquidão, pode ser uma alergia. Não, a alergia é uma situação que não
causa o refluxo, pode ser paralela, a pessoa pode ter alergia e refluxo, mas não se misturam as coisas. Cuidado com o diagnóstico. Tá. Gente, diagnóstico, eu sempre falo, é igual o GPS do carro. Ele te diz aonde você vai. Waze, né? Você pode ter o melhor carro do mundo, o melhor motorista, você pode ter tudo de bom, mas se você vai para o caminho errado, não adianta. Então, o diagnóstico é que vai mover. E respondendo a Silvia... As crianças. Não, naturalmente a criança pode nascer com um distúrbio que possa gerar o refluxo, mas isso é a grande minoria. A grande maioria das vezes são os hábitos que a pessoa acaba, por exemplo, dando de mamar deitado para o bebê, ou às vezes a mamãe durante a madrugada está muito cansada, deita e acaba pondo o bebê para mamar. Então, muito cuidado com isso e procure sempre orientação. Que foi o que eu imaginei. Por isso, Simone estava ouvindo aí o papo, que daqui a pouquinho Maria Vitória está chegando, que isso, tem muita criança que a mãe sente que tem o refluxo, porque começa de repente a colocar para fora todo aquele leite. Acabou de mamar e vai. E tem muitas crianças que precisam de leite especial, né? Sim, quando é uma doença já diagnosticada no nascimento, tem um leite especial. Mas esses cuidados são muito importantes. Sempre colocar para rotar. Sempre, claro. Para descer para esse ácido, então não voltar. Mamar sempre 45 graus, né? Nunca abaixo disso, não é? Doutor Jamal, só posso te agradecer. Ah, delícia bater papo com ele. Olha, Marcelo tá te mandando um super abraço, adora Marcelo, você. obrigado. E eu tenho que agradecer e te passar aí um site muito legal. Doutor Jamal, gente, ele sabe tudo dessa parte. O site dele é super completo. Você entra no site, você vai encontrar o Facebook. Vai encontrar, agora já tem Insta. Tem, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Ele adora essas coisas, aí ele tá indo, né, devagarinho, mas cheio de tecnologia. Vou melhorar. Acesse clinicajamal.com.br, tudo junto, clinicajamal.com.br. Assista outras participações aqui do Você Bonita. Jamal.com.br. Tem também jamal.com.br. E lá, inclusive, também no jamal.com.br, vários vídeos que a gente fez aqui, você vai poder acessar vários textos. Verdade. É bastante interessante. Sabe tudo, gente. Sem contar que, além de otorrinolaringologista, é pediatra otorrinolaringologista. E ó, com certeza. Quando o assunto é criança, o bicho pega. Obrigado. Obrigada. Beijo. Ótimo feriado. Até a próxima. Tchau. Um querido doutor Jamal.